Bom, e no programa de hoje nós vamos falar, olha só, sobre os 20 anos da Lei Federal 10.639, né, de 2003, que prevê a inclusão do ensino de História e Cultura afro e afro-brasileira nos currículos escolares aí das escolas brasileiras. Mas para entender como é que está a implantação dessa lei e saber detalhes aí sobre isso, eu converso agora com a professora do IBILSE de Rio Preto, a Mônica Abrantes Galindo, e com o professor da Universidade Federal de São Carlos, o Walter Roberto Silvério. Além de professores aí de universidades públicas, são integrantes do coletivo de intelectuais negras e negros e autores do estudo Diversidade Étnico-Racial, Cultura e Cidadania, Diálogos com a Ciência da Natureza, que é uma proposta aí que visa contribuir para a efetiva implementação dessa lei. Mas para a gente entender melhor, eu começo com a professora doutora Mônica explicar para a gente essa lei primeiro, 10.639, que completa 20 anos. Mônica, obrigado por participar aqui com a gente. Agradeço também ao professor Walter, está aqui já com a gente no Zoom. Vamos lá, professora Mônica, o que é a lei 10.639? Bom dia, Gama. Prazer estar aqui com você, a gente que agradece bastante. Gama, essa lei 10.639, ela vai dizer o seguinte, vai falar da obrigatoriedade da gente ter o estudo da história e da cultura africana e afro-brasileira em todo o currículo da escola básica. Então, é interessante que lá ela traz, né, como um destaque, né, mais em relação à história, à literatura e às artes, mas ela, na verdade, ela traz explicitamente que ele tem que estar em todo o currículo. E ela está completando agora, em 2023, 20 anos. Então, a gente considera que isso, a existência da lei, ela é um avanço, mas ainda ela tendo 20 anos, ela tem muito que avançar. A gente ainda precisa pensar muito e falar muito a respeito dessa implementação e dessa discussão sobre a cultura e a história afro e afro-brasileira nas nossas escolas. Ou seja, ela não é uma lei que obriga a ter uma disciplina específica de cultura afro, ela tem que estar interdisciplina ali, em todas as disciplinas teria que ter alguma abordagem nesse sentido, é isso ou não? Isso, ela não obriga que se tenha uma disciplina, ela vai dizer o seguinte, que você tem que ter esse estudo da história e da cultura afro-brasileira em todo o currículo. Quer dizer, você pode até ter coisas mais específicas, mas eu acho que o que é mais importante é a gente entender que ela tem que estar no currículo todo. Porque senão a gente libera, né? Põe uma disciplina ou põe uma coisinha e acha que atende, mas na verdade não é isso que ela diz. Ela fala que ela tem que fazer parte do currículo da educação escolar. Perfeito. Vamos ouvir o professor Walter aí também, que é o coordenador desse estudo Diversidade Étnico-Racial, Cultura e Cidadania. Professor, obrigado por participar com a gente. De que maneira, o que é esse estudo, né? E de que maneira ele pretende contribuir para a implementação efetiva da Lei 10.639? Professor, obrigado. Obrigado a vocês. Então, bom dia, Mônica, bom dia. Indo direto ao ponto, eu acho que o estudo está preocupado em relacionar, né, a formação educacional das nossas crianças e dos jovens, né, com relação a uma construção de cidadania em que a gente consiga entender e respeitar a pluralidade dos modos de ser existente na sociedade brasileira. Esse é o primeiro ponto. Então, não é possível você pensar numa cidadania que não tenha, por orientação, essa percepção de diversidade, né? Então, o estudo tenta atualizar essa concepção de cidadania, visando uma outra maneira de você pensar a democracia, por um lado, relacionado com a questão educacional. Quer dizer, o que o currículo da formação de crianças, jovens e adultos tem a ver com tudo isso. É que se a gente não
construir conteúdos que permitam esse entendimento da formação social brasileira na sua pluralidade, então a gente está veiculando conteúdos que não têm a ver com a nossa experiência, né? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é que a gente tem uma base nacional comum curricular. E essa base nacional comum curricular, ela não incorporou na nossa leitura adequadamente, né, a mudança, a alteração da LDB provocada pela Lei 10.639. Né? E eu só queria chamar a atenção para 3 aspectos pontuais. Primeiro, a resolução da lei, né, ou seja, a normativa que orienta a aplicação da lei, ela, além dessa questão que a professora Mônica já colocou, que ela tem que estar em todos os níveis da escolarização, ela diz que a gente tem que preparar, né, para as tensões que existem em relação à diferença e à diversidade étnico-racial. Ela diz que o ensino de história e cultura afro-brasileira é central e história africana também. Eu quero chamar a atenção para esse aspecto porque, bom, ninguém questiona, né, a história europeia que a gente tem no currículo. Por que as pessoas passam a questionar a importância da história africana? Então, nós não somos um país, né, com pluralidade étnica, então nós temos que ter história de todos os povos que aqui formaram. Perfeito, sem dúvida nenhuma, até porque os negros são maioria na nossa sociedade, né? E, enfim, queria que vocês falassem, e aliás, Mônica, pode interromper, professor, podem interagir aí, estamos num debate livre. Quais são as dificuldades para a implementação dessa lei? Porque 20 anos da lei, aonde que houve a resistência da implantação disso no currículo aí das escolas, enfim, o currículo base? Vou só começar uma coisinha. O Walter falou, né, da BNCC, então não sei se todos os nossos, né, quem nos ouve assim, sabe o que é, né? Então, de uma maneira simplificada, a Base Nacional Curricular Comum hoje é o nosso documento oficial, o documento que vai da base, né, a base da base, né, que vai falar para a gente, que vai dar a orientação para a organização de todos os currículos das redes. Então, por exemplo, a rede municipal daqui de Rio Preto, ela vai, para organizar o seu currículo como rede municipal, ela vai pegar a Base Nacional Curricular Comum. A rede estadual de São Paulo, ela vai ter como base a Base Nacional Curricular Comum. Então, ele é o documento que vai organizar, né, que vai ser aquela referência para todos esses documentos. Só reforçando. Então, eu acho que nesses 20 anos, a gente passou por vários momentos. Eu quero pontuar 3 momentos, né? Tem o primeiro momento que é, digamos assim, da assinatura da lei e da compreensão do que significava essa assinatura. Ou seja, a alteração da LDB, né, no seu parágrafo 26, 27. Esse momento é um momento que eu considero em que você tem um tipo de situação que você aprova uma alteração e não aprova, e você não tem os recursos adequados para isso. O que é isso? Olha, uma orientação clara em relação a cursos de formação de professores, curso de formação de gestores em relação ao significado dessa alteração. Tá? Esse momento, para mim, ele vai até 2010, mais ou menos. Né? Mas entre 2003 e 2010, vai surgir uma outra alteração, que é a Lei 11.645 de 2008, que vai dizer, olha, tem que ser feito para a população indígena a mesma coisa. Também, né? Né? Então, esse período é um período em que a gente pode considerar que existe uma certa dificuldade de entendimento por parte das escolas e da gestão escolar e dos sistemas escolares do significado da lei.
Entre 2010 e 2013, a gente tem toda uma discussão sobre o Plano Nacional de Educação, né? E essa discussão sobre o Plano Nacional de Educação, que já vinha anteriormente, ela é atravessada, digamos assim, por um conjunto de disputas políticas em relação à implementação do que deveria ser o Plano Nacional de Educação, né? E aí, para mim, isso representava, né, uma visão mais ou menos de bola dividida, né? Quando você diz assim, olha, a maioria da população é negra no Brasil, né, não é um entendimento, digamos assim, de todos os gestores escolares, né, que o fato de você ter uma maioria da população negra significaria que essa população teria que ser contemplada em relação à sua história, cultura, enfim, a seus hábitos. Então, esse segundo período é um período de muito debate na sociedade brasileira. E no terceiro período, que é depois de 2014, eu acho que o Brasil vive uma crise política e social com repercussões importantes na educação, já que a gente não tem nem a implementação plena da lei, embora tenha muita consciência social da importância da lei, por um lado, e por outro lado, a gente tem um conjunto de críticas a essa base nacional curricular comum pela ausência de conteúdos em relação, por exemplo, à questão racial e à questão étnica. Perfeito. Parece, inclusive, que na base nacional curricular aí, as duas leis que o senhor citou aí, a do ensino da cultura afro e da cultura indígena, num documento de 600 páginas, a palavra raça é mencionada apenas 2 vezes, étnico-racial 2 vezes e racismo apenas 4 vezes, ou seja, praticamente não foi levado em consideração esse tema tratado pela 10.639. É isso, professora? Exatamente, Gama. Então, você vê, né? Embora ela tenha, e a gente fala um pouco nisso no documento, ela permita ou ela tem espaços em que a gente possa trabalhar, e acho que é isso que a gente quer dizer, inclusive começando com as ciências da natureza, ela em si, ela não toca nesse assunto, né? Então, ela fala muito pouco e basta a gente ver meio objetivamente, até pela questão das palavras mesmo. Isso não aparece pouco, aparece pouquíssimo, né? Acho que esse dado é muito importante que foi trazido aí pelo Walter, né? Do quanto essa palavra, ela não existe, é reveladora, então, de que há um apagamento aí nesse momento, quando a gente tem a base, que é esse documento oficial do momento. Legal. Esse estudo dos senhores daí do coletivo de intelectuais negras e negras, o estudo Diversidade Étnico-Racial, Cultura e Cidadania, propõe que o ensino da cultura afro ele esteja também dentro das ciências da natureza e suas tecnologias, né, como biologia, física e química. Como enquadrar um tema curricular desse dentro de ciências aí da natureza? O Gama, lá a gente coloca alguma coisa assim, meio a título de exemplos até do que pode ser, né? Na base nacional, ela tem uma coisa muito interessante que são os temas contemporâneos transversais, né? E a gente até discute o seguinte, veja, a gente não acha que essa questão étnico-racial ela tem que ser tratada como um tema extra, como um tema curricular transversal, mas considerando o documento que a gente tem, pode ser uma porta de entrada interessante para a gente pensar nisso melhor. Então, por exemplo, a gente pode, um exemplo, mas não só, mas passo depois para o Walter, por exemplo, a gente pensar em personagens e pessoas negras que estão aí atuando o tempo inteiro e que são presentes hoje, né, na nossa sociedade, quer seja no esporte, quer seja na ciência. E quando a gente trabalha os conteúdos, mesmo os habituais em relação à ciência, a gente nunca faz referência a essas pessoas. A gente pensa também na questão da ciência, porque a ideia é que
todo o currículo e qualquer disciplina, na verdade, ela pode ser pensada nessa perspectiva. Porque a gente fala dos cientistas, né, americanos, a gente fala dos europeus, a gente parte de uma ciência, né, que a gente acha que ou trata como se começasse, né, na Grécia e tudo mais, e esquece de todo o legado africano que teve anterior a isso e que continua tendo até hoje, né, em termos de estudo, em termos de personagem, em termos de participação. Então, a ciência ela vem como esse elemento que às vezes fala assim, não, da história dá para falar. Não, mas na ciência Sim. também, né? Até, não sei se eu estiver enganado, vocês me corrijam, até para sair de um nicho, né? Porque quando a gente fala de cultura afro hoje, ou é questão de religiões de matriz africana, ou é a contribuição para a culinária, ou para a cultura, como, por exemplo, danças e rituais. A gente nunca fala da cultura afro fora desses temas, parece que nichados já. É isso, professor? Estou certo ou errado? Você tá certo, né? E essa limitação, né, tem a ver com a percepção, eu diria, do brasileiro médio, né? A percepção de história que ele tem. Sim. Então, eu acho que tem a necessidade de se discutir efetivamente uma reformulação profunda no currículo escolar, porque depois dos anos 50, 60 do século passado, está muito claro, né, como a gente procura mostrar na História Geral da África, que as bases do conhecimento científico, né, muitas surgiram no continente africano, né, não surgiram na Europa. A Europa, no momento da colonização, ela adquiriu, né, conhecimentos das culturas africanas, asiáticas. Então, é exatamente o inverso. Se apropriou, e hoje, né? Eu não diria... Você é que está dizendo que copiou. Eu estou dizendo adquiriu. Né? Sim, perfeito. Então, eu acho que hoje a gente vive o desafio, né, de mostrar que o conhecimento, né, ele não é geograficamente situado, o conhecimento ele é geral. E a África, como origem da humanidade, não é possível a gente não entender que grande parte daquilo que nós somos, né, tem a ver com esse continente. Né? Então, eu acho que é uma situação nova. Eu diria que é nova para nós, né? Mas não tão nova fora do Brasil. Trazer esses conteúdos que reformulam, inclusive, a nossa imaginação do que é conhecimento e de onde surge o conhecimento. Eu acho que parte da proposta que a gente está desenvolvendo, quer dizer, esse texto é uma pequena parte de uma proposta muito maior, é exatamente a gente conversar com os professores, com os alunos e com os gestores da importância de você ter informações sobre essa experiência humana muito mais plural, incluindo, obviamente, a África. Sem dúvida. O estudo cita aqui um outro exemplo, só para completar o que a professora Mônica disse, o uso da tecnologia do relógio de sol para discutir astronomia, física, é esse tipo de coisa, né? Descobertas, enfim, feitas lá na África lá, e que com o tempo se perdeu, os brancos europeus se apropriaram e que hoje fica parecendo que eles são, enfim, os verdadeiros donos ou inventores ou descobridores dessas tecnologias, vamos dizer assim, né? Exatamente, Gama. Então, você vê, acho que você falou, né? Isso parece ter um corte, né? A gente começa a pensar a partir da Europa e esquece tudo o que foi de influência anterior disso. Você vê uma coisa engraçada? Às vezes a gente se dá conta, por exemplo, em relação à população indígena e vale também em relação à população negra. A gente começa a pensar na história do indígena a partir da chegada dos europeus no Brasil. E aí a gente se dá conta e fala, não, peraí,
Eles estavam aqui há muito tempo antes, quer dizer, você tinha um número enorme, né, da população nativa, e você tinha um monte de línguas diferentes, culturas aqui, contatos, famílias, enfim, uma vida aqui, né? Guerras entre eles, enfim, um monte de coisa. E parece que às vezes a gente começa a contar a partir dali. Ah, então o indígena brasileiro, quando os europeus chegaram, e antes disso? O que se tinha aqui, né? E aí parece, né, que as histórias começam a ser contadas dali, né? E vale também, né, para a população, né, africana, que quando chega aqui, obviamente, tinha a sua história, tem toda a sua cultura, tem todos, né, em questão de língua e de tudo mais, e aí a gente faz um grande bolo, né, de virar e falar assim, ah, não, a população negra ou a população africana, como se fosse uma coisa só, e começa a contar a partir daquele momento. Acho que um outro ponto interessante, Gama, e acho que o Walter também pode falar para a gente, a ideia não é de, então agora a gente para de falar da Europa e vamos falar da África, né? Trocar de centros, né? Mas uma ampliação. A gente não está falando o tempo inteiro que nós somos, né? O povo brasileiro né? O povo indígena, os povos nativos, os povos negros e a população europeia. Então, por que a gente só fala em relação aos europeus e não fala desses outros também e não vê essas influências e essas questões presentes hoje, não só lá no passado, porque isso do passado a gente até fala, né? Fomos lá na nossa origem, mas a gente está até hoje, né? Com tudo isso e com toda essa influência. Então, isso é uma questão de ampliação, não de troca só de centros. Então, uma coisa importante nessa perspectiva é que concepções de ciência, por exemplo, se a gente vai à astronomia Dogon, na região da África Central do Mali, tem questões na astronomia Dogon que os cientistas ocidentais só descobriram na década de 40, e eles tinham esse conhecimento no século XIX. Né? Então, a questão é de atualização também das informações, né? Ou a medicina egípcia, nós vamos por aí. Né? É lógico que o Egito não é separado do continente africano, como tentaram nos ensinar. Né? O Egito sempre foi parte do... Cleópatra não era branca. Né? Então, quer dizer, a gente precisa começar a entender, né, que essa reformulação é necessária para a gente mostrar que o conhecimento, uma parcela significativa de campos disciplinares foram desenvolvidos a partir do continente africano. Perfeito. E parte daí a construção de narrativas, né? O Egito era evoluído, a história é bacana, então não é África, é ali, né? Senhores, a implantação não só da lei afro como a lei indígena seria a maneira eficaz e definitiva da gente começar a desconstruir o racismo estruturado que a gente tem na sociedade, talvez? Eu acho que ajuda. É um início. Né? É um início que tem impacto nas novas gerações. Acho que a gente tem que ter isso muito claro. Né? Como disse, assim, nenhuma criança nasce racista, né? Ela se torna racista. Então, eu acho que essas leis, elas contribuem, né, as leis e as suas diretrizes, elas contribuem para chamar a nossa atenção, enquanto gerações mais velhas, da importância da gente cuidar, né, de crianças, das nossas crianças e dos nossos jovens, no sentido de que eles não sejam penalizados, né, pelos nossos erros. Né? E a educação, enquanto política pública, acho que ela tem essa função de melhorar a convivência social. Então, nesse sentido, sim, é um começo importante criar nas novas gerações essa percepção da pluralidade das formas de ser humano. Né? E também, obviamente, um conhecimento necessário, eu diria, né,
para que a gente não transforme outras pessoas em exóticos, né? Como se fossem alienígenas. Então, eu acho que, nesse sentido, eu acho que sim. Além de ampliar a própria conhecimento das crianças, da cultura, né? A cultura geral, para não ter uma cultura focada num único modo de vida ou num único estereótipo de ser humano. Dito isso, o que vocês esperam a partir de agora com esse novo governo, essa nova composição de governo? Temos um Silvio Almeida, temos uma Margarete, enfim, temos um Ministério de Povos Originários agora. Será que algo muda ou também os mesmos obstáculos continuam aparecendo? Queria lembrar, Gama, em relação também à questão da educação, eu lembrei de uma frase, né, que o Paulo Freire falava, que acho que vai nessa linha, né, de que a educação ela não muda tudo sozinha, mas também sem a educação a gente não consegue ter mudanças importantes dentro da nossa sociedade. Então, acho que esses dois pontos é importante. Não achar também que porque a implementação da lei ou porque a gente vai ter essa questão na escola, então a gente vai ter a transformação total, né? Sim. Mas compreender que se a gente não tiver isso, né, pensando nas novas gerações e pensando na nossa sociedade como ela está organizada, a gente não vai ter. Sobre isso, Gama, eu tô otimista, né? Eu acho que a gente tem perspectiva, sim, de ter alguma coisa que seja diferente, né? Infelizmente, a gente teve no último governo uma perspectiva em relação à educação, tanto em relação às pessoas que foram colocadas nas lideranças, como em termos de investimento, que foi extremamente negativa. Então, eu acho, sim, que a gente está começando com uma perspectiva melhor. Mas acho que a gente também não pode ser ingênuo, inocente, achar que também que essa perspectiva ou só essa mudança vai ser num estalar de dedos e que todas as coisas vão mudando e vão caminhando. Mas eu entendo, sim, que a gente tem uma perspectiva muito diferente e melhor para a concretização dessas coisas. Até porque é tanta coisa para corrigir na educação aí que, enfim, é difícil fazer tudo. Professor Walter, sobre isso, qual é a expectativa e, enfim, o que o senhor prevê aí para os próximos anos? Eu sou sempre otimista com relação à educação e estou mais otimista nesse momento, né? Eu não vejo eu não consigo identificar outro tipo de política pública que não a educação que consiga melhorar, né, a nossa percepção de mundo, né, a nossa percepção sobre nós mesmos e por aí afora. E eu estou otimista porque a sociedade brasileira quer mudança. Tá? Esse tipo de proposição não foi construído de cima para baixo, está sendo construído de baixo para cima há muito tempo. Né? Então, penso que as autoridades, e isso que não ocorreu nos últimos anos no Brasil, as autoridades precisam ouvir mais do que, né, planejar coisas na educação, porque tem muitas ações sendo feitas que não são reconhecidas, né? Ou seja, porque você não está nem ouvindo nem vendo o que as populações estão fazendo, né? Em alguns momentos, o não ouvir, né, e o não ver significa que você está aplicando uma receita ali na sala de aula que não funciona com os alunos. Então, para mim, a crise não está nos alunos, né? A crise está na forma como as propostas educacionais chegam até a escola. Os nossos alunos são muito inteligentes, né? Eles gostam da escola, só que, de alguma maneira, né, se o gestor não consegue perceber isso, ele culpabiliza o aluno ao invés de culpabilizar o sistema educacional. Então, acho que a gente precisa, sim, de mais ouvido e de mais visão em relação ao que a população brasileira está pedindo. Então, nesse sentido, eu acho que o grupo que assumiu o Ministério da Educação é anos-luz mais ouvido e mais visão sobre política educacional. Então, eu acho que a gente tem que ser otimista
E acho que a nossa função enquanto docentes, enquanto professores, né, é também mostrar que nós queremos essa mudança, né? Não é esperar que a mudança venha de cima para baixo. Eu acho que a gente tem que pautar o novo governo no sentido para que essas mudanças ocorram efetivamente. O senhor falou de rever, enfim, os modelos de escola, tal, com o avanço da tecnologia, com os jovens aí com informação a todo momento, em celular, tablet, computador. O senhor acredita que há possibilidade de uma reformulação do modelo de ensino ou esse modelo de sentar ali e ficar olhando na lousa o que o professor escreve ainda é o eficiente? Há algo de diferente que pode ser feito no ensino? Esse é um tema que eu adoro, né? Eu acho que tem muita coisa para mudar, e muita coisa para mudar junto com as crianças, junto com os jovens, e não para eles, mas com eles, porque de fato a gente precisa de uma revolução na educação. Não é nenhuma mudança, é uma revolução. Eles, como você sabe, eu tenho escutado crianças, jovens, eles acham cada dia que passa a escola um lugar mais chato, né? Eles vão muito mais na escola para ver os amigos do que para ver os conteúdos, porque os conteúdos eles têm disponibilizados, né, em grande medida para aqueles que têm equipamento. Sim. No celular, no tablet. Então, eu acho que para a gente não perder, né, essa centralidade da importância da escola na vida das crianças e dos jovens, nós temos que rever o modelo atual de educação com muita rapidez. Perfeito. Com muita rapidez. E aí eu acho que não dá para fazer sem a participação efetiva das crianças e dos jovens, para a gente entender, inclusive, o que é um nativo digital, como diz a literatura. Sem dúvida. Todo mundo que tem filho, né, até, sei lá, 20 anos de idade, sabe que quando compra um celular ou quando compra um equipamento eletrônico, fala, olha, não dá para você instalar para mim? Essa é a diferença geracional que está aparecendo aí, né? Sim. Ou quando você pega uma criança de 7 anos, que a criança manipula um celular como a gente não consegue manipular, ou pelo menos eu não consigo manipular. É só ver um adolescente digitando um teclado aí que você fala, meu Deus, como que ele aprendeu isso, né? Gente, eu conversei com a professora do IBILSE, da Unesp, aqui, a Mônica Abrantes Galindo, com o professor sociólogo da Universidade Federal de São Carlos, o Walter Roberto Silvério, falando aí sobre a implantação da lei que prevê o ensino da cultura africana, cultura afro-brasileira. Isso é desde o ensino fundamental até o médio, toda a grade, professores? É tudo, né? Desde a educação infantil até a pós-graduação. Até a pós-graduação. Tá certo, vamos aguardar aí esse estudo que foi feito por eles para contribuir, o estudo Diversidade Étnico-Racial, Cultura e Cidadania, Diálogos com a Ciência da Natureza, que visa contribuir para a implantação dessas duas leis, né, do ensino afro e ensino de povos originários indígenas, feito em parceria aí com o Instituto Unibanco. Quero agradecer aos dois e deixar aí para, se quiserem falar mais alguma coisa, professora Mônica. Gama, quero agradecer mais uma vez, né? Acho que a importância da gente estar falando justamente dessa lei, né, para que mais pessoas fiquem sabendo, e inclusive, né, os pais, a comunidade em geral, possa também cobrar, né, as escolas, não só cobrar, mas também contribuir para que isso se efetive nessa crença e nessa ideia que a gente tem, sabe, o quanto é importante que a gente tenha uma ampliação dessa discussão e de uma inclusão, né, de todas essas culturas e experiências que já fazem parte da nossa vida. Muito obrigada, viu? Rapidinho, professor, 1 minuto, que nosso tempo está estourando. Em Rio Preto, como que é essa? A senhora tem conhecimento? É cumprida essa lei? Como que é trabalhado isso aqui em São José do Rio Preto?
Gama, em todas, aqui, por exemplo, na Secretaria Municipal, nós temos pessoas ali dentro, por exemplo, a professora Luana Passos, que trabalha muito fortemente com isso. Então, embora a gente tenha ações que vão ainda acontecendo, a gente sabe que não tem uma efetiva cumprimento da lei, o tempo que a gente acha que realmente deve e em todas o currículo. Perfeito. Professor Walter, muito obrigado pela sua participação. Espero conversar com o senhor novamente sobre outros temas. Enfim, o tempo é curto aqui. Quero agradecer demais o senhor e deixar aí para o senhor falar o que o senhor quiser aí, lembrando que nosso tempinho está estourando. Só um convite para que as pessoas leiam documentos, né? Acho que seria importante saber onde ele está. Ele está no observatório do Instituto Unibanco e está circulando em Ribeirão Preto. Pode-se entrar em contato com a professora Mônica, que ela passa aí o endereço eletrônico. Maravilha. Mônica Abrantes Galindo, Walter Roberto Silvério, muito obrigado pela entrevista de vocês. Em breve a gente volta a falar sobre esse tema. É sempre importante ressaltar aí a importância da cultura afro e também da cultura dos povos originários, povos indígenas, que, como disse a professora, estavam aqui antes da gente chegar, dos brancos europeus chegarem aqui e depois ainda trazerem à força os negros lá da África. É isso aí, gente.